Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 21 de Mateus, vou ler o versículo 33 para frente, a parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes das Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então aqui Jesus Cristo, através dessa parábola, ele mostra aqui que o que fizeram, né? Ele já estava falando aqui, através dessa parábola, o que iam fazer com ele, o que fizeram com outros profetas que vieram antes dele, enviados por Deus, tudo que eles, a maneira como esses homens que vieram antes de Jesus foram tratados e a forma como Jesus foi tratado, né? Então, aqui, a primeira nação aqui, ele está falando para aquele povo lá de Israel, mas isso se estende para nós também, porque hoje é toda a terra, né? Toda a terra, através de Cristo, tem essa graça, né? Tem a redenção através de Cristo, né? Então, quando rejeitamos a palavra de Deus, quando rejeitamos, estamos rejeitando a Cristo, né? E a gente está cometendo o mesmo erro que esses aqui cometeram, né? Nessa parábola aqui, Jesus mostra como que os servos de Deus, como por exemplo Jeremias e outros, foram tratados, né? Todos esses homens vieram pregar a palavra, vieram trazer o querer de Deus para a humanidade e foram rejeitados, foram maltratados, né? E quando Jesus veio, quando Deus mandou o seu filho, não fizeram pior, ainda fizeram mais maldade ainda com Jesus, né? E aqui era uma ganância, né, da religiosidade. Eles queriam ter ali um domínio sobre as pessoas, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso hoje, trazendo para os nossos dias. Não deixar que essa religiosidade, que a vaidade, que a hipocrisia, que a falsidade, que todas essas maldades que tem aí no mundo, elas nos contaminem para que a gente não repita o mesmo erro que essas pessoas aqui fizeram na época de Jesus, né? Então, devemos estudar a palavra de Deus, querer aprender, né?
buscar isso de Deus. E se a gente estudar a palavra do Senhor, ninguém vai nos enganar, né? Porque a palavra de Deus, ela se revela para nós, né? Nós temos que ter sim um lugar para congregar, nós temos que estar ali no corpo de Cristo, né? Em união, em unidade, né? Mas nós temos que ter o nosso estudo pessoal, nós temos que ouvir, a gente escuta de tudo, né? Mas a gente não é obrigada a absorver tudo, a gente guarda aquilo que é bom, que serve para nós. Aquilo que não presta, que a gente vê que vai trazer problema para nós, a gente lança fora. Então a gente tem que guardar as boas informações que o Senhor nos dá, né? E essas boas informações, elas estão dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, assim, nós temos que estudar e pedir a Deus que Deus nos mostre a verdade. E uma vez que a gente estuda, que a gente escuta, que a gente pede para Deus discernimento, ninguém vai enganar a gente, né? Então aqui o que aconteceu? A ganância deles, né? A maldade deles, eles mataram os profetas que vieram antes de Jesus, mataram Jesus também, achando que eles iam, como é que eu diria, mudar, né? Eles iam mudar o propósito de Deus. Mas ninguém pode mudar o propósito de Deus. Quando Deus tem um propósito, Ele vai até o fim, né? Se a gente entrar nesse propósito, estiver nesse propósito, a gente vai ser abençoado. Mas se a gente for contra isso, vai acontecer o que Jesus falou aqui, né? Portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aqui o Senhor está falando do povo de Israel, naquele tempo que eles fizeram com ele, que isso aqui era uma promessa que era só para eles no princípio, mas depois foi estendido para toda a humanidade, né? Eles rejeitaram e foi estendido para toda a humanidade, né? Então aqui também o Senhor fala, disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, né? No caso Jesus, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Então aqui, Jesus, aqui também ele fala no começo, dizem-lhe ele, estará afrontosa morte aos maus e arrenderá a vinha a outros lavadores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Não, mas é outra coisa que eu quero aqui. Aqui foi o que eles fizeram com Jesus, né? Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, Jesus está falando aqui o que eles iam fazer com ele, né? E aqui também o Senhor fala já uma sentença, né? No 44 aqui. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, né? Então aqui eles perceberam que Jesus estava falando, eles entenderam que Jesus estava falando deles, né? Essa palavra aqui ele estava falando deles, e eles até queriam já pegar Jesus ali e matar, mas naquele momento eles tiveram assim um receio, porque o povo tinha Jesus por profeta, né? Então eles prepararam um outro momento para fazer o que eles fizeram. E trazendo para os nossos dias, hoje, nós temos que pedir a Deus para Deus nos livrar de fazermos essas mesmas maldades que essas pessoas fizeram. Porque se Jesus tivesse vindo agora, na época nossa, será que não iam fazer com ele a mesma coisa que fizeram naquela época, né? Então, assim, é fácil quando a gente olha para aquela situação e fala assim, nossa, porque fizeram isso com Jesus. Mas se Jesus tivesse, ao invés de vir naquela época, tivesse vindo agora, será que não iam fazer a mesma coisa com ele, igual fizeram, né? E então nós temos que pedir a Deus para Deus nos livrar de tal coisa e ter o cuidado para a gente não rejeitar o Senhor como esses aqui rejeitaram. Quando a gente rejeita a palavra, quando a gente não quer saber de Deus, a gente está fazendo o que eles fizeram, né?
Então, nós temos que aceitar Jesus no nosso coração, e não só as coisas boas, né? Porque assim, é maravilhoso ouvir uma palavra de conforto, de consolo, de amor, mas nem sempre, tem vezes que a gente vai ler uma palavra que vai confrontar, que vai mostrar para nós a nossa nudez, o nosso pecado, a nossa iniquidade, e aí a gente não pode se revoltar com Deus. A gente tem que reconhecer que está errado, pedir perdão e se corrigir, né? Então, assim, pedir para Deus, quando a gente se arrepende, é humilde, manso ali no espírito, e a gente se quebranta diante de Deus, Deus nos purifica de qualquer iniquidade, né? Porque na realidade o Senhor Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar, né? Então, assim, o Senhor Jesus, Ele tem misericórdia e graça estendida para todos nós. Então, cabe a nós nos corrigir para ter essa unidade, para estar ali, né, de bem com Deus, né? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que essa mensagem ela venha falar ao seu coração, ao meu. Sempre Deus fala. Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente vai ler a palavra, o Senhor sempre fala com a gente, né? Aqui a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, tá bom? Então eu espero que essa mensagem ela venha trazer luz para a sua vida, ensinamento, graça. Aquilo que eu não consegui explicar, eu sei que o Senhor vai explicar, né? E é isso. Nós temos que pedir a Deus para nós não cometer os mesmos erros que essas pessoas do passado cometeram. Então, Jesus ainda está dando oportunidade para todos nós mudar o nosso proceder, o nosso caminho, a nossa rota, e a gente vir para Ele, né? O Senhor Jesus, Ele veio para salvar a humanidade, Ele não veio para condenar. Então, nós temos que nos examinar todos os dias, nos corrigir e se alegrar com essa salvação que o Senhor nos deu através de Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de quem escutar essa mensagem. Em nome de Jesus.